Você já ouviu essa frase? Eu queria ter achado um vídeo que expressasse a alegria da... Hoje é sexta-feira, mas não gostei dos vídeos e não achei dignos de mostrar aqui para você. Dizem que a sexta-feira ela traz consigo uma alegria, uma satisfação, um prazer. E o pensamento durante a semana das pessoas está muito envolvidos em direção à sexta-feira, só falta mais um dia. E chega sexta-feira, a gente recebe no WhatsApp lá o videozinho de um cara andando de bicicleta gritando: "Ihi, hoje é sexta-feira", e pem na cabeça, bate numa placa e cai. E normalmente essa é a expressão da sexta-feira, né? "Ai, sua linda, sabia que você vinha". Nosso estado emocional é interessante que ele muda ao saber que é sexta-feira. Parece que o condicionamento, a maneira de nós pensarmos, quando ele está ligado à sexta-feira, alguma coisa emocional acontece, alguma coisa nos pensamentos acontece, na mente. E a gente fica pensando que bom é poder descansar, que bom é poder fazer nada, que bom é poder passear, que bom é poder dormir até... e assim por diante. Eu gostaria que você saísse hoje assim aqui. Segunda-feira, sua linda, eu te amo. Não sei se você sabe, mas pelo que eu andei lendo, segunda-feira é o dia de maior número de infartos que acontece. As pessoas entram na segunda-feira já predispostas a encarar com uma certa chateação a segunda-feira, uma chateação para o trabalho. Parece que acontece um peso quando se pensa na segunda-feira e tem de ir para o trabalho como um peso, como uma obrigação, como algo que a gente tem que fazer, já que não tem outro jeito para conquistar as finanças. E o tema da mensagem de hoje é essa: a preguiça e a promessa. Vamos lá para Hebreus, capítulo de número 6. Hebreus, capítulo de número 6. O contexto imediato desse texto que nós vamos ler é de pessoas que estavam andando bem, tinham tido experiências com o sobrenatural de Deus, tinham experiências com o batismo do Espírito Santo, tinham experiências com os poderes do mundo vindouro, como é dito aqui, e de alguma forma caíram, abandonaram a fé por causa de, não é dito aqui a razão, mas se desviaram. Tinham todas as experiências com Deus, mas deixaram as suas experiências com Deus e se afastaram da fé. E aí ele fala no versículo 10 o seguinte: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é injusto. Haverá recompensa de todo o trabalho que você tem feito no Senhor. Você pode dar um aleluia, dizer obrigado, Senhor. A Bíblia garante que o seu trabalho no Senhor, ele não é vão. Ele sempre vai trazer frutos, senão aqui na eternidade. E é bom pensar assim quando se está orando, abençoando pessoas, a pensar de forma da eternidade. Você está tocando a eternidade com as coisas que você está fazendo hoje, aqui de alguma forma abençoando pessoas. E ao servir a Deus, servimos pessoas. Não tem como servir a Deus se não se serve pessoas. Não estamos focados nas pessoas, mas na obra que Deus está dando para as nossas vidas e estabelecendo em nossas vidas. E quando nós tocamos pessoas como se Deus mesmo as estivesse tocando. Quando nós falamos com pessoas, é como se Deus mesmo exortasse, falasse, animasse, encorajasse por nosso intermédio e abençoasse as pessoas, como o Miguel estava contando ali.
orando, conversando com as pessoas. É como que se o próprio Senhor Jesus estivesse assentado àquela mesa e estivesse falando por intermédio deles. E quando nós servimos assim, é um prazer servir pessoas. Mas quando estamos focados, olhando só para as pessoas, nós facilmente nos frustramos, nós facilmente desanimamos. E ele continua dizendo: desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. O Espírito Santo está dizendo aqui que eu devo de continuar a ser diligente até o fim do meu viver. Ele quer que eu, quando ele diz ser diligente, ele não está falando lá das diligências do Velho Oeste, ele está falando de ser intenso, de ser dedicado, de ser esforçado, desejoso em fazer a obra de Deus até o último suspiro. E como assim dizendo, eu tenho a plena certeza que a minha esperança da minha obra, do meu trabalho, da minha dedicação, ela não será frustrada. Ela terá seu fruto, ela terá sua colheita, no seu tempo e ao seu modo. Então, cada um de nós trabalha na certeza da esperança, pois todo o meu trabalho no Senhor, ele não é vão, ele traz frutos eternos. Então, a palavra diligência, só reforçando, mostra interesse intenso em executar algo. A diligência fala de estar empenhado com interesse. A dedicação fala da energia que eu emprego no trabalho. E a pessoa diligente, ela é dedicada, ela emprega energia, e quando faz com amor, faz com carinho, às vezes a gente se entrega, né? Com força no que Deus nos tem dado. E ele continua daí dizendo assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Ele está dizendo aqui, se eu não continuar a ser diligente, se eu não me dedicar e for esforçado, eu vou me tornar indolente. Você usa essa palavra indolente no seu dia a dia? Sabe o que significa indolente? Ele diz assim: eu quero ser imitador daqueles que herdam as promessas, por meio da fé e da longanimidade em toda a obra que fizerem. Ou eu me torno indolente, ou eu me torno diligente. E quando ele fala tornar-se, ele está falando de um processo, vai acontecendo, às vezes a gente não percebe, ou às vezes a gente está decidido, em se tornar algo. Eu vou me tornando em algo, e a pergunta é no que eu estou me tornando, se eu continuar a viver da maneira que eu estou vivendo. No que eu estou me tornando da maneira que eu estou pensando. No que eu estou me tornando se eu sigo os sentimentos que eu estou sentindo. E a pergunta que vem nesse contexto, e vem no contexto do que nós estamos falando nesse ano, do ano do jubileu, é como se herdam as promessas. Ele fala nesse texto que eu posso perder as promessas, ou eu posso herdar as promessas, usufruir delas, tê-las para mim. Ele diz: não vos torneis indolentes, mas torne-se imitador. Em vez de indolente, ser imitador. E a palavra indolente, você tem ela tem duas linhas na sua etimologia. Pode ser indolente, pode ser insensível à dor. E indolente também pode ser lento, moroso, preguiçoso, desleixado, negligente, ocioso. Então, uma pessoa, quando ela é descrita como indolente, é quando ela apresenta um comportamento de insensibilidade para com as suas tarefas ou objetivos. Você tem um trabalho por fazer, e você faz o trabalho, mas não está envolvido nesse trabalho. Isso é indolente, estar insensível. Há como que uma dicotomia, você está separado do seu trabalho, o seu coração não está naquilo. E não se dedica então àquilo que está realizando, não tem energia, vai fazendo por fazer. A pessoa indolente, ela é insensível à dor e à dificuldade que as pessoas ao seu redor têm. E ser indolente então tem a ver com ser insensível
para com a necessidade. Você tem a solução, mas você não se liga a suprir uma necessidade, não se liga à dor da pessoa e fica indiferente com o que as pessoas estão passando. O dicionário ele cita o seguinte exemplo: a indolência dos brasileiros faz com que o governo continue corrupto. E é engraçado que isso é assim. Nós ouvimos todas as coisas que acontecem e de alguma forma nós nos desligamos daquilo. Não estamos envolvidos, parece que não é conosco. Os estrangeiros que olham para os brasileiros, eles acham estranho o brasileiro. Porque o brasileiro, ele parece que ele está separado, ele fala, mas ele não reage à dor que a nação está passando. Isso é ser indolente. A palavra indolente também significa preguiça. A pessoa que tem o desejo de fazer nada. Ela não tem prazer no trabalho, não tem prazer na leitura, não tem prazer nos estudos. Qualquer esforço extra é algo demais. Ah, não, eu prefiro ficar no meu sofá. Se alguém é dedicado nos estudos, como é que ele é chamado na escola? Qual é que é o termo que é usado? Um tempo é chamado de nerd, né? Um tempo, no meu tempo, chamado de Caxias, né? Ah, aquele é Caxias. E eu não conseguia tirar a nota 10 lá que a menina conseguia, daí eu chamava ela de, ela é um Caxias. E eu queria justificar a minha falta de conseguir acompanhar o número 10 dela, e só ficava no 7, daí... E como se chama aquele que ele é popular assim? Ele não tira notas boas, ele vai meio que se virando nas notas, pela simpatia que ele tem, ele vai alcançando as pessoas, e ele é o bambambam da turma. Como é que chama essa pessoa? O popular, o bambambam, o esperto. Veja a nossa cultura. Quem é dedicado e esforçado é um nerd. E o dono lá da Microsoft diz, não se preocupe, porque o nerd vai ser teu patrão. Você que é o popular. A nossa cultura, a maneira de pensar, o natural, assim eu falo de uma forma geral, para nós como brasileiros, é de valorizar mais quem é o ligeiro, quem é o esperto. E o trabalhador, o dedicado, o esforçado, é o bobo. É o cara que não sabe aproveitar. E a palavra de Deus tem uma outra opinião. A cultura da preguiça, ela está tão presente nesses dias, não só na cultura brasileira, também em outras culturas, mas nós falamos de nós, que achamos estranho do que eu falar sobre isso, sobre a preguiça, sobre o herdar as promessas, o ser indolente ou ser um imitador. E enquanto estava estudando, meditando nisso aqui, o Espírito Santo estava falando aqui para mim, que Ele quer nos vacinar contra a preguiça. Ele quer nos tocar hoje, para que esse Espírito que atua, não nos alcance, e não determine a nossa vida, mas sim o Espírito Santo, que Ele mexa conosco. Então a nossa decisão, que esse texto requer de nós, ele pergunta assim, você quer se tornar um indolente? Ou você quer se tornar um imitador daqueles que alcançaram as suas heranças, a sua herança, por meio da fé e por meio da longanimidade? Qual é a escolha nossa? Veja um exemplo, passear um pouquinho na Bíblia. Só aqui uma frase, né? As promessas de Deus, elas são para todos, mas não para qualquer um. Todos aqui podem usufruir das promessas de Deus, mas lamentavelmente nem todos vão. Porque Deus não tem nada a ver com Deus. Deus já nos abençoou. Deus já determinou a bênção sobre a sua vida. Deus já estabeleceu que você, em Cristo Jesus, é abençoado. E toda sorte de bênção estão derramadas, estabelecidas, estão aí na sua vida. Dê glória a Deus.
Diga assim comigo, eu vou ter todas as promessas de Deus na minha vida. A chamada desse texto é de não sermos indolentes, mas sermos imitadores daqueles que alcançam as promessas. Se você se torna preguiçoso no serviço a Deus, você não conseguirá alcançar a promessa de Deus. E muitos perdem a promessa, porque no final começam a desanimar, ficar cansados, e desistem, como no contexto ele está falando de outras pessoas que desistiram. E há uma promessa muito tremenda, por exemplo, quando nós buscarmos a Deus, diz assim do quarto de escuta. Nós chamamos de quarto de escuta, né? A nossa devocional. O teu Pai, que te vê em secreto, nesse quarto que você fechou a porta, e você entrou nesse quarto, que é um quarto secreto, o quarto de escuta, ou o quarto, quem viu o filme, o quarto de guerra. Deus, o Pai, vai recompensar você publicamente. Mas essa recompensa é para quem? É para aqueles que vão para o quarto, aqueles que trancam a porta, aqueles que vão para o seu quarto e ficam ali no secreto, conversando com Deus, tendo o seu tempo de comunhão com Deus. Esse termo, quarto de escuta, ele vem de um dos materiais que nós usamos para o discipulado. Ele conta ali a história de um homem que ele estava mostrando a sua casa para um amigo seu, e ele mostrou aquele quarto ali, não tinha nenhum móvel ali. E ele perguntou: o que tem nesse quarto? Ele disse: esse é o meu quarto de escuta. Como assim? Quando eu tenho uma pergunta, um desafio, eu vou orar a Deus, entro nesse quarto, fecho as portas e fico ali escutando o que Deus vai me falar sobre aquele assunto. E quando Deus me dá a orientação, eu vou e executo o que eu tenho que executar. Enquanto Deus não me falar, eu não tomo atitude. Assim que Ele me falar, eu vou e tomo atitude. Nós vimos esses dias, se você não viu, procure assistir o filme Quarto de Guerra, que mostra uma senhora e mostra todo o contexto de como esse quarto, ela chamava esse quarto, que esse outro chamava de quarto de escuta, que às vezes nós chamamos de quarto secreto, ela chamava de quarto de guerra, porque é ali que ela vencia suas batalhas espirituais, a favor das suas famílias. A promessa que Deus quer te recompensar é para todos. Mas nem todos estão dispostos a se levantar e ir entrar nesse quarto e fechar a porta para estar com seu Pai. Vejamos aí, como disse, alguns textos dos livros de sabedoria. Provérbios, ele fala muito sobre a questão da preguiça. Ele está muito presente no livro de sabedoria. E se você quiser viver uma vida com sabedoria, separe para ler um capítulo por dia, todo mês. E aí nos 31, quando tem 31, você fecha os 31 capítulos do livro de Provérbios. Especialmente os homens deviam de ler o capítulo 5, 6 e 7. E os empreendedores deviam de ler o capítulo 16. E assim cada capítulo tem a sua marca, que nós podemos buscar. E aqui no capítulo 6, é um capítulo assim, quando eu leio, eu chego nele, esse capítulo, mas tudo bem. E ele começa a falar da formiga, ele diz: lá vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Primeira vez que eu li esse texto aqui, quando eu era adolescente, eu levei um choque. A formiga, que às vezes fica incomodando na nossa casa, né? Lá em casa tem um bolo lá, as formigas estão lá debaixo do bolo. Esse texto nos diz que devemos imitar a formiga. Ela pode ser um animal que nos incomoda, mas a sua maneira de viver nos ensina. E eu preciso observar a formiga, conforme esse texto diz, para alcançar a sabedoria. Considera o caminho da formiga, e você vai ser sábio. E ele continua dizendo assim: a formiga, ela não tem chefe, nem oficial, nem comandante. E no estio, prepara o seu pão, e na cega, ajunta, guarda o seu mantimento. A primeira lição da formiga: ela não tem ninguém que precisa dizer para ela o que ela tem de fazer. Ela vê o trabalho e ela executa. Não fica esperando alguém: faça isso. Sempre está atento, e quando vê o trabalho, esse ensinamento da formiga, ela vai e executa. Não precisa ninguém ficar mandando nela. Está numa equipe de trabalho, num time de trabalho, e quando vê o trabalho, vai e executa. Não precisa o líder dizer: por gentileza, faça isso.
Por exemplo, você vê o papel no chão, vai lá e ajunta. Você vê a louça para lavar, as mulheres vão gostar, né, as mamães. Vai lá e lava. Ninguém me mandou para lavar. Não precisa. Eu vi o trabalho, e ver um trabalho é, como diz o Santos do Asfalto, missão dada é missão cumprida. E quando você vê o trabalho, é a missão dada para executá-lo. Você vê uma roupa fora do lugar, você vai lá, pega junto e coloca ela no lugar. É natural para a sabedoria. Ontem, estávamos ali com os jovens, tinha uma noite especial ali com os jovens, eles pensaram que na parte dos fundos eles não iam precisar, de repente eles começaram a buscar cadeiras, porque estava faltando cadeira. E no fundo tinha uma poça d'água. Eu até brinquei ali com os líderes, o batistério já está pronto aqui. E um perguntou para o líder, posso arrumar isso? Veio buscar o balde, o pano, o rodo, e em 3 minutinhos, outras pessoas já vieram ali, e pegou isso e se resolveu. E puderam andar ali livremente naquele lugar. O outro viu o líder, cadê minha folha, cadê minha folha? E outro já pulou e foi lá buscar a folha, achou a folha, está aqui a folha que você está precisando. Ninguém precisou mandar, dizer, por favor, lá vai buscar. A formiga traz essa lição. Quando nós estamos no nosso trabalho e vemos uma necessidade, já é uma missão dada para cumprir e abençoar ali e ajudar aquele que está precisando. Ninguém precisa dizer para nós o que fazer, porque nós já somos proativos, né? Então a formiga não precisa ter ninguém que diga para ela o que fazer, ela já é proativa por natureza. E o Espírito Santo que habita em você, ele é proativo. Ele vê alguma coisa, ele já vai para a solução. O Espírito Santo que habita em você e que te deu a vida em abundância, que te manifestou a vida divina em você, ele é proativo. E sempre está disposto a trazer a solução. Então esta proatividade, ela precisa ser conquistada e se tornar natural na nossa vida. A segunda lição que aparece aqui é que a formiga, ela ensina a guardar. Diga comigo assim, guardar. Nem sempre se pode ganhar. Nem toda época na economia é época de ganhar bastante dinheiro. Tem épocas que elas são mais limitadas. Aqui ele fala do estio, entre as safras, não é tempo de colheita. E nesse tempo eu vou viver do que eu guardei. Se ganhamos e não guardamos, então nós perdemos. E a natureza ensina que existem ciclos, né? Dos tempos na natureza, e assim também existem os ciclos na economia. Tempos em que se pode ganhar bem, em tempos em que as coisas são mais escassas. Então, uma das coisas que meus pais fizeram comigo, e eu não fui diligente o suficiente para fazer isso. Eu comecei até, mas não fui perseverante nisso. Abra uma poupança para os seus filhos. Ponha lá uma caixinha para guardar a moeda que ele ganha. Dê para ele as 10 moedinhas e ajude ele a separar 4 moedas. E nas 4 moedas que ele pode gastar 6 e guardar as 4. O que ele vai fazer com essas 4 que ele está guardando? Ali tem o dízimo. Ele vai aprender a dar oferta com o outro. Ele vai aprender a guardar 2. E a história conta que isso é um pai judeu ensinando o seu filho. E o pai judeu diz assim, filho, esses 2 aí é para os cristãos, para que quando eles venham emprestar de você, se ganhem dinheiro em cima deles. Porque os cristãos não aprenderam a guardar. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem poupadores. A guardar no tempo em que tem. Para quando vier o tempo da dificuldade, você ter o recurso. E você já, em tantos cursos que nós já apresentamos aqui, você já aprendeu a isso. A lei lá dos 20%, né? Você que tem a sua previdência pública, faça a sua previdência privada. Separe lá, encontre um lugar em que você possa fazer uma previdência. E além daquilo que você tem guardado ali pelo governo, guarde algo mais. Aprenda a guardar.
quando vier o tempo necessário. A formiga sabe que no inverno ela não pode colher. E o problema não é a dificuldade que eu tenho agora, mas no tempo em que havia, que eu não guardei no tempo em que havia abundância, como me foi ensinado. Então a formiga ensina isso, eu preciso aprender a guardar. Eu preciso saber a separar as coisas no tempo certo. E ele continua concluindo essa parte com a formiga dizendo assim: preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você vai se levantar? O preguiçoso, ele ama o sono. Ele inclusive diz isso: eu amo dormir, eu gosto demais de dormir. E a Bíblia diz: não ames o sono, para que não empobreças. Quem gosta de dormir, a Bíblia diz, a pobreza está ali na esquina, estou esperando. Então desperta, dorme. Sim, é necessário dormir. E o sono é reparador para quê? Para que você possa trabalhar, e não só para ficar dormindo. Ele continua, deixa eu ver, nesse texto, e diz o seguinte: então o preguiçoso, ele diz assim: eu vou dormir, somente um pouquinho mais. Eu vou cruzar os braços, eu vou descansar só mais um pouquinho. Esse só mais um pouquinho é 1 hora de sono. E aí ele queria fazer a sua devocional, e aí passou o dia. Aí não conseguiu fazer a sua devocional. Ele continua: mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. A pobreza, ela é resultado da preguiça. A Bíblia não nos ensina que a pobreza é algo bom, senão ela ia ensinar a ser pobre. Ela ensina o trabalho, e o prosperar, ela diz que é bom. A dedicação no trabalho precisa estar presente em nossos valores. Não vamos prosperar se ficamos esperando que a sexta-feira chegue. A lição que é colocada aqui, que a pobreza ela virá e lhe atacará como um vagabundo armado, uma outra tradução. Eu preciso me despertar e ser diligente em tudo que eu faço, pois senão serei atacado pela pobreza, como um espírito que vem ganhando confiança em meus pensamentos, e me dizendo que eu trabalho é coisa ruim, que o trabalho é difícil, que eu estudar não é gostoso, que o meu negócio é ficar suci. Esse espírito, ele vai me enredando e me trabalhando, como diz a palavra do ladrão. O ladrão é esse que vem se achegando, falando de coisas que parece que são bonitas e gostosas, e que a minha alma começa a ter prazer, e quando eu estou ali no meio, mata, rouba e destrói. Esse espírito, ele então enreda e assalta, rouba, mata e destrói a vida. E aí? Vamos ficar do lado da preguiça? Ou vamos ser imitadores dos que herdaram as promessas? O Senhor Jesus, ele disse, como nós ouvimos na semana passada, e você não ouviu a semana passada, quero te incentivar a ouvir essa mensagem na internet, ela está à sua disposição. Ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida é a vida divina. Você é um ser que, quando você é diferente, não existe igual a você. Você tem a vida natural, mas você tem a vida divina. A vida natural, ela está aí no seu corpo, na sua alma. E a vida divina, a natureza divina está no seu espírito. E esta vida abundante que Jesus tem dito, ela é sua. Mas você pode se deixar roubar, dando lado a este ladrão chamado preguiça. Eclesiastes fala um outro texto de sabedoria. Ele diz assim: abençoada é a nação cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças, e não para a bebedice. Esse texto está dizendo e ensina que sentar à mesa, ou descansar, ou se alimentar à mesa é para repor as forças que gastou no trabalho, para que eu tenha as forças e o entendimento e a energia recuperada, para que eu possa trabalhar, para que eu possa executar o que me é dado. A pergunta é se tenho um descanso merecido, ou simplesmente eu tenho descanso porque está na hora de eu descansar.
No meu trabalho, eu faço por merecer o descanso da hora do almoço? Eu faço por merecer, pela força do meu trabalho, da minha dedicação, a comida que eu vou comer? O texto diz ali, no Novo Testamento, em Tessalonicenses, quem não trabalha, que não coma. A comida é para repor as forças para o trabalho. O tempo da comida não é para ficar lá sentado, comendo, se empanturrando de comida, e daí não conseguir trabalhar depois porque está cansado. Ou para ficar ali se embebedando, simplesmente para estar curtindo aquele tempo. O tempo à mesa é um tempo de ter prazer em comer, em beber, um tempo de ter prazer para conversar, um tempo de ter prazer para se divertir juntos, é um tempo de repor as forças para poder trabalhar. Quando nós falamos em férias, nós tomamos as férias porque a lei assim o diz, ou o nosso empregador diz assim, férias merecidas. Bem feito, trabalhou bem? Ou eu tenho que dizer para o meu empregador, eu não trabalhei muito esse ano não. Eu vou trabalhar as minhas férias aqui porque eu preciso repor os dias aí que eu dei mole e não trabalhei como devia. Ele continua dizendo algo distinto aqui. Se por preguiça você deixar de consertar o telhado da sua casa, ele acabará ficando cheio de goteiras. E no final a casa vai cair. Ele está dizendo o quê? Que se eu deixo as pequenas coisas para depois, e aquilo que é pequeno eu não resolvo, aquele pequeno vai me destruir depois. Exemplo, eu vou faltar a aula hoje, não dá nada não. Outro dia eu também falto, não dá nada. A lição de casa hoje não estou muito afim, não vou fazer ela. No final do ano, reprova. Ou tem que passar, porque os professores fazem lá um conselho, não, vamos passar ele para... Esse texto está falando daquela história do gaúcho, não sei se conhece a história do gaúcho. Ele estava lá numa fazenda, lá no interior do Rio Grande, e ele era para cuidar do gado ali, e o patrão dele disse, cuida do gado aqui, e falou para ele, tem um trem aí, que tem essas linhas aqui, e cuidado para que quando o trem vem, você não prejudicar aqui o gado. Ele disse, tá bom, mas ele não sabia, nunca tinha visto um trem na vida dele. E aí ele está lá cuidando e de repente, vem lá o trem, não, esse aqui era o Calhambeque, né? O trem é diferente, né? E vem o trem, e ele toca o gado e pega um gado, e aqui e ali é pego, e ele pega o laço dele e vai lá atrás, joga na chaminé, lá, tenta segurar, leva o laço junto. E aí chega o patrão dele, gaúcho, o que se fez? Ele disse, pois o trem veio aí, não consegui segurar ele, matou, mas eu não te falei. E levou aquela lavada do patrão dele. Aí um dia de folga ele foi lá para a cidade, que ele nunca tinha ido, ele foi numa vitrine, e na vitrine ele viu um trenzinho andando lá. Não teve dúvida, sacou da arma e pá, destruiu a vitrine e tudo. E a turma, gaúcho, o que é isso? Aí o gaúcho diz assim, isso aí tem que pegar quando é pequeno, depois de grande ninguém segura. Se você não pegar as pequenas coisas na sua vida, elas vão te destruir. Depois eu faço. Depois, aquilo te destrói. Que nem lá no meu jardim. Tem lá as coisas, quando está pequeno para cortar é fácil. Mas quando eu deixo, vou deixando, eu já tenho que pegar o facão. Em vez de gastar 1 hora, eu vou gastar 3 horas lá depois para tirar aquilo que tem que tirar. Então tem que pegar quando é pequeno. E não deixar que cresça. O preguiçoso ele sempre deixa para depois. E o diligente ele resolve as coisas já na hora, quando é pequeno. E aí o preguiçoso às vezes fica pensando, poxa, mas para o diligente as coisas são tão fáceis. É fácil porque resolve quando é pequeno e não deixa crescer as coisas. Mas, voltando para fechar, eu gosto muito desse texto, foi ministrado ele no livro de Daniel. Leia aqui comigo, vamos ler juntos. 1, 2, 3. O povo que conhece a seu Deus
se tornará forte e ativo. Como eu me torno uma pessoa diligente, esforçada, dedicada no trabalho que me é dado? Na empresa, em casa, na igreja, onde me movo? Eu preciso conhecer a Deus. Simples assim. Deus é preguiçoso ou é trabalhador? Ele é preguiçoso ou trabalhador? Trabalhador. Jesus disse: o meu Pai trabalha, e se Ele trabalha, eu também trabalho. À medida que conhecemos a Deus, vamos nos tornando igual a Ele. E o nosso desejo como igreja é que você cresça no seu relacionamento com Ele. E você conhece a Deus e vai sabendo discernir a voz dEle, e vai percebendo que o seu espírito, a natureza de Deus que é colocada em você, a vida abundante, a vida zoe, não a vida biológica, a vida zoe, o seu espírito, ele é fortalecido, e o resultado é que esse conhecimento de Deus lhe fará forte, e esse conhecimento de Deus lhe fará ativo. Se quer ajudar seus filhos a se tornarem fortes e ativos, determinados, ajude os seus filhos a conhecerem a Deus. Ajude os seus filhos a ter relacionamento com Deus. Fale sobre o caráter de Deus. Medite com eles sobre versículos que falam de como Deus é. A palavra forte, que é usada aqui, ela significa fortalecer, prevalecer, endurecer, ser forte, tornar-se forte, ser corajoso, ser firme, ser resoluto, ser decidido, ser persistente, ser conquistador. A palavra ativo significa fazer, manufaturar, realizar, fabricar, produzir, executar, determinar, pôr em ordem, fazer as coisas acontecer. Essa é a marca do povo de Deus que conhece seu Deus. Ele não é dado à preguiça, mas dado ao trabalho, pois seu trabalho é a sua expressão de adoração a Deus. Quem diz que o seu trabalho é chato, diz que a sua adoração a Deus é chata, porque o seu trabalho é a sua adoração. O seu trabalho expressa a sua adoração. E ao fazer ele com força, com dedicação, você está adorando a Deus naquilo que você está executando. E um outro texto, em resposta a essa decisão de ser indolente ou ser imitador, é o texto que Jesus fala quando ele está na tentação dele, no horário, no tempo, no momento mais difícil de ele enfrentar a cruz. Momento em que ele estava ali orando a Deus e buscando se fortalecer, inclusive os anjos tiveram que vir ao encontro dele, e ele fala com seus discípulos, que eram para orar com ele, mas eles adormeceram, e ele diz assim: vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito pronto significa um espírito disposto, pronto para agir, proativo, voluntário. A carne, quando ele está falando da carne, ele está falando da nossa natureza humana. A nossa alma é dada a isso. Ela é fraca. Não está afim, não me encha, deixe-me na minha. O Espírito Santo que habita em você e lhe faz conhecer a Deus, é um espírito voluntário, um espírito pronto. Meu Pai trabalha, como Jesus disse, e eu também trabalho. O Espírito Santo sempre está disposto a fazer a obra que Deus pede que faça. Tanto que quando você percebe que lhe é dada uma obra, o primeiro impulso no seu espírito sempre é sim. E o primeiro impulso, vamos dizer 90% ou mais, da sua alma é não. A vida divina habita em seu espírito. E a sua natureza em Deus, ela é forte, ela é ativa, ela é para trazer solução. E a maneira de prevalecer no Espírito, como ele está colocando aqui, é vigiar e orar. Diga comigo, vigiar e orar. Vigiar significa quais pensamentos que eu estou tendo sobre o trabalho, que pensamentos eu tenho sobre os estudos, que pensamento eu tenho quando eu olho para as coisas ao meu redor e os problemas que estão ao meu redor. Como eu estou falando a respeito do trabalho. Eu preciso vigiar, por quê?
preciso trazer esses pensamentos para debaixo da obediência de Cristo. Essa é a grande batalha espiritual. O trabalhar é uma bênção. O trabalhar é gostoso. O estudar é gostoso. O estudar é uma bênção. Você lembra quando eu falei isso para as crianças? Elas ficaram me olhando e o pastor inventou de ser mentiroso agora. A nossa alma tem por natureza a buscar o mais cômodo, a buscar o que menos me expõe. E o Espírito, ele está focado no propósito, naquilo que Deus quer que eu faça. Ele não está preocupado se eu vou me expor, se eu vou passar vergonha, se as pessoas vão agradar ou não. Está focado em fazer a vontade de Deus. E aí eu começo a discernir o Espírito daquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. O falar vem junto aqui com o vigiar. Quando você pensa no seu trabalho, pense abençoando no seu trabalho. A sua alma vai contorcer em pensar na segunda-feira. E o seu espírito vai dizer: glória a Deus, Pai, que eu possa levantar na segunda e ir para o trabalho. Como o Herman uma vez testemunhou, aquele dia de inverno, o ônibus mais do que cheio, e as pessoas ali, umas e outras conversando, e umas reclamando em voz alta: que droga que nós temos que ir para o trabalho. E no meio da multidão uma voz se levanta: muitos gostariam de estar no nosso lugar. E aí houve silêncio. Abençoar o trabalho, falar bem do seu trabalho, declarar o favor de Deus sobre o seu patrão, declarar o favor de Deus sobre aquele seu colega de trabalho que às vezes fica ali importunando. Orar é conversar com Deus sobre o que está acontecendo. Orar é comunhão com Deus, que me traz o discernimento para saber qual o pensamento que eu devo de seguir ou não. Perguntar para Deus: esse pensamento, esse sentimento vem do Espírito ou não? E o Espírito e Deus vai responder na hora. A oração ajuda você a discernir a vontade de Deus. A oração não é dada só para você fazer pedidos a Deus. A oração é dada para você conversar com Deus e buscar o discernimento que você precisa. E uma outra figura que esses dias no nosso retiro de agenda veio e nos foi colocada, eu queria explicar aqui um pouquinho como a graça se encaixa nessa mensagem que eu estou falando hoje. O nosso relacionamento com Deus não tem nada a ver com a nossa diligência ou a nossa performance. Ele veio ao nosso encontro e nos trouxe salvação. Não sou eu que conquisto, mas Ele me abençoa com a salvação e me abençoa com toda sorte de bênçãos. Esse é o nosso relacionamento vertical com o nosso Deus. É um relacionamento de total dependência. Porém, no plano horizontal, nós temos a palavra diligência. No plano horizontal, nós trabalhamos com diligência e com dedicação. Aqui temos a nossa performance, o nosso esforço. Aqui nós plantamos e aqui nós colhemos. Aqui nós recebemos uma orientação da parte de Deus e nos dedicamos com toda a força. E quando você une os dois planos, nós encontramos a cruz. Quando eu oro como se tudo dependesse só da oração. E quando eu trabalho como se tudo dependesse só do meu trabalho. Eu gostei de uma frase de um avivalista. E eu estava assistindo lá em agosto um pequeno documentário sobre a vida dele. Nem consigo falar o nome dele, as Mikkelsburg, alguma coisa assim, nessa direção. E ele era um homem assim impressionante que se movia na área de cura. E ele falou uma frase: se o Espírito Santo não se move, eu movo ele. Se o Espírito Santo não se move, eu movo ele. Diz que prepotência que ele está tendo. E por muito tempo vivia naquele pensamento, né? Eu espero a nuvem se mover. E quando a nuvem se mover, daí eu também vou me mover. E quando você chega em Josué, Deus fala o que para Josué? Josué, onde você pôr a planta dos seus pés, eu vou estar com você. E aonde você colocar os seus pés é seu. E à medida que você conquista, eu vou estar junto com você conquistando. Aonde você for, eu vou com você. Josué, você vai determinar o quanto você vai conquistar na sua vida. E o que você fizer, eu vou estar com você.
eu vou estar aí do teu lado. Quando os Smickleford disse isso aqui, o Espírito Santo não se move, eu não percebo ele se mover, eu vou mover ele. O que move o Espírito Santo? O meu choro? O que move o Espírito Santo? É a minha necessidade? O que move o Espírito Santo? A fé. É eu começar a agir debaixo da certeza que Deus me deu uma palavra, eu vou pregar, e eu vou pregar, mas não estou sentindo. Para lá, vai para lá sentindo. Eu vou pregar a palavra, eu vou pregar ela com determinação. E eu vou pregar de tal forma que o Espírito Santo vai se contragir. Puxa, ele está crendo mesmo no que ele está falando. Eu vou mover junto com ele. Ali que eu vou estar junto. A dependência total da parte de Deus e a diligência formam a cruz. Eu vou pular um texto aqui que já queria orar com você. Se você continuar a ler o texto em Hebreus, você vai ver que Abraão, ele recebeu essa promessa: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E essa promessa é sua. Entre em cada dia com essa certeza: eu sou um abençoado. A bênção de Deus está sobre a minha vida. Entre na sua escola com esse entendimento: eu sou um abençoado. E Deus vai me dar a graça, a capacitação nos meus estudos. Como nós falamos na semana passada, você não ora buscando a partir das necessidades que você tem. Você ora a partir da abundância que está sobre a sua vida. É diferente a mente. A mente do Espírito é diferente. A bênção já está sobre a sua vida. E você ora conforme a abundância que tem sobre a sua vida. E você vai para o seu trabalho como um abençoado, como um favorecido, como aquele que é altamente favorecido por Deus, profundamente amado por Deus e tremendamente abençoado por Ele. O meu trabalho é abençoado e Deus vai multiplicá-lo. Eu creio na bênção de Deus na minha vida. Vá falando isso no seu trabalho, na sua conquista. Tem coisas impossíveis a serem resolvidas no seu trabalho. Proclame a palavra de Deus: nada é impossível aquele que crê. E eu creio que Deus vai me dar a solução que eu preciso nesse meu trabalho. Eu não tenho as forças próprias para conquistar isso, mas o Espírito Santo está sobre mim, porque me ungiu, e o Espírito Santo é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, e mesmo onde não tem força, Ele vai me dar a força. Eu vou conquistar. Eu não vou me intimidar por nada, porque o justo, ele é intrépido como um leão. Eu não dou um passo atrás, eu dou um passo à frente no meio da dificuldade e vou enfrentar o que tem que ser enfrentado, porque o Senhor é comigo. Essa é a certeza daquele que imita os que conquistaram a promessa. E Abraão, ele conquistou essa sua promessa. Então, querido, todo dia é a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Você já está predisposto em todo dia a dizer, a levantar: esse dia é um dia de alegria, um dia de festa, um dia de prazer, um dia de conquista. O meu trabalho é prazer porque eu estou ali servindo ao meu Deus. Esse trabalho eu vou multiplicar ele, e aonde colocar as minhas mãos, aquilo vai virar ouro, vai virar o favor de Deus, e eu vou poder abençoar mais e mais pessoas. Diga assim comigo: este ano haverá paz no meu território. Eu comerei e me saciarei com o melhor da terra. E a palavra de Deus vai correr. Este é o ano do trabalho e não da preguiça. Certamente o Senhor tem me abençoado e Ele vai me multiplicar. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Depois que você se acomodar, gostaria de orar com você. Esse espírito de preguiça, chamar ele assim, identificar ele assim, ele vem como um ladrão, com alguns pensamentos e alguns sentimentos que te tiram do foco, seja aonde for, dentro de casa, dentro do seu trabalho, no seu grupo familiar, na igreja como um todo.
pequenos pensamentos e sentimentos que pouco a pouco vão te afastando do projeto. Você vai se tornando, ele quer te tornar preguiçoso. E você quer se tornar imitador daqueles que herdam as promessas. Amém? E toda vez que a gente identifica uma área espiritual que a gente precisa se posicionar, a gente não pode só ficar olhando, a gente tem que se posicionar espiritualmente e dizer: eu não aceito na minha vida o espírito de preguiça. Eu recebo o Espírito Santo de Deus, que é forte e ativo. Eu quero conhecer a Deus e ser forte e ativo no que eu tenho para fazer. Eu não vou me conformar com o que as pessoas ao meu redor dizem e com o que os meus sentimentos querem me impor. Eu vou conquistar o que tem que ser conquistado. E que Deus me deu, as heranças que Ele colocou para mim, elas são minhas. Eu vou conquistar cada uma delas. Deus, Ele trabalha assim. Ele lhe dá promessas, Ele lhe dá as bênçãos dEle, Ele te fortalece, Ele coloca a vida dEle em você. Mas Ele sempre é participativo, Ele pede uma atitude nossa. Se não houver atitude nossa, e essa atitude se chama fé, eu fico aquém. Eu não usufruo daquilo. Então quero te convidar nessa noite a você se posicionar. Dizer: Deus, eu vou ser uma pessoa diligente. Eu não aceito a preguiça na minha vida, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos. Esse tipo de coisa não me pertence. Me pertence as coisas do Espírito de Deus. Amém? Então, vamos orar a Deus. Peço que você coloque seu coração diante de Deus. Se você identificou algumas coisas, quero te convidar a você orar a Deus e dizer e entregar isso às mãos de Deus. Querido Espírito Santo, o Senhor que nos convence de todas as coisas, o Senhor que nos ensina todas as coisas, o Senhor que nos convence das coisas que estão desajustadas dentro de nós, dos pensamentos que estão fora de propósito do Senhor na nossa vida, dos sentimentos que querem nos confundir. Sonda-nos, ó Deus, sonda-nos, Espírito Santo, vai no mais íntimo do nosso ser, e até as coisas que nós decidimos lá no passado, e os pactos que nós fizemos conosco mesmo ou com situações, que nós nos decepcionamos, que nós decidimos algumas coisas no passado que hoje ainda determinam o nosso pensamento e não percebemos. O Espírito Santo vai ali e desenterra essas coisas, esses sentimentos e esses pensamentos, e ajuda cada um de nós, nessa hora, a entregar para o Senhor, a abrir mão, a colocar para fora, a dizer para o Senhor: isso não me pertence mais, aquele pensamento não é mais meu, aquela decisão, eu agora revogo ela e tomo uma nova decisão. Eu quero conhecer o meu Deus, e eu vou ser forte e ativo. Sim, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem nos convencendo nessa palavra. Senhor, o Senhor nos colocou como seu povo, o Senhor nos chamou pelo seu nome, o Senhor nos estabeleceu nessa terra, para que essa terra seja curada, porque nós somos o seu povo, e o Senhor nos tem chamado pelo seu nome. E Senhor, nós nos convertemos de todo espírito de preguiça, de todo pensamento e sentimento de preguiça. Não aceitamos mais isso na nossa vida. Nós nos dissociamos agora, nós lançamos fora, e pedimos ao Pai que o anjo do Senhor venha cortando, venha limpando agora, venha nos ministrando no que é necessário para a nossa salvação. Nessa hora, corta as correntes da preguiça, corta as correntes nos sentimentos, corta as correntes nos pensamentos. Nessa hora, ó Deus, faz cair as coisas, em nome de Jesus. Agora, espírito de preguiça, eu tomo autoridade sobre você, e te ordeno agora para debaixo dos nossos pés, e nós pisamos agora, em nome de Jesus, declaramos a vitória no sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas nessa hora. Espírito Santo de Deus, enche-nos nessa hora, dessa capacitação de estar vigilante, dessa capacitação de conhecer a Deus, dessa capacitação da oração, da comunhão com Deus. Nessa hora, Senhor, enche-nos a cada um de nós, enche-nos a cada familiar nosso, enche-nos com a sabedoria da formiga, enche-nos, ó Deus, com a tua sabedoria, Senhor Jesus, como o Senhor
trabalhou focado. Enche-nos com essa sabedoria de trabalhar com foco, de trabalhar com propósito, de ser determinado, de ser conquistador. Essa mente que vem do Senhor, essa mente que anda debaixo de vitória e não de derrota. Essa mente que não aceita ser vencido por uma dificuldade. Essa mente do justo, que é forte como um leão, que é destemido, que é ousado como um leão, venha sobre a vida de cada um de nós. Sim, Espírito Santo, vai impregnando nessa hora, tocando profundamente a nossa mente. Vem, Espírito Santo, enche-nos. Por gentileza, enche-nos, Espírito Santo de Deus. Convida o Espírito Santo a te encher com essa mentalidade que vem do Pai, com essa mentalidade do Senhor Jesus, com essa leveza, com esse prazer, com esse gosto pelo trabalho, com esse prazer de ser conquistador, com essa satisfação de ser mais que vencedor em qualquer situação. Recebe do Senhor nessa hora, recebe do Senhor como que um manto, como que um revestimento, como que uma armadura nessa hora. Recebe ela sobre a sua vida. O Senhor está entregando. Seja proativo, dizendo pelo menos sim, eu recebo. Sendo proativo, dizendo sim, Senhor, eu quero isso para a minha vida, quero isso para os meus filhos, quero isso na minha família. É essa cultura do reino que eu quero, essa cultura do reino de ser aquele que é diligente, aquele que é imitador dos que herdam, pela fé, pela longanimidade, que estabelecem o reino de Deus, e são esforçados, são proativos. Oh Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Espírito Santo, sim. Aleluia. Aleluia, Senhor. Sei que nessa noite veio aqui para conhecer a Deus e ter uma experiência com seu Deus. Creio que você já foi profundamente tocado, desde o momento em que você entrou no pátio, desde o momento que você entrou nesse prédio, no momento em que você participou no louvor, enquanto você ouvia a pregação da palavra. Eu creio que o Espírito Santo estava tocando o seu coração. E eu quero te convidar a ter essa experiência com Deus, a dizer sim, eu abro o meu coração, eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Uma coisa hoje o nosso Deus pede de nós, que a gente creia em Jesus. É isso que Ele pede. E em Jesus você tem tudo. Ele pede uma coisa: ao crer em Jesus você terá a vida eterna. Ao confessá-lo como Senhor da sua vida e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a palavra de Deus nos garante: você será salvo. A palavra salvo significa curado. Você receberá da parte de Deus o favor dEle, a abundância do amor e do perdão dEle. E eu quero te convidar a entregar o seu coração a Ele e a fazer uma oração comigo. Por gentileza, curva a sua fronte e ore assim comigo. Aí a igreja vai estar orando junto com você de uma maneira forte e decidida. Diga assim: querido Pai, hoje eu decido entregar a minha vida nas suas mãos. E eu confesso a Jesus como Senhor da minha vida. E eu creio em meu coração que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. Obrigado por perdoar todos os meus pecados. E eu lhe peço, encha minha vida com o seu amor, com a sua paz e com a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.